Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, para mais uma aula aí, né? Nossa segunda aula de programação web. Como vocês sabem, né? Semana passada foi a primeira sexta-feira, né? Desse componente. Nós falamos um pouquinho, né? Sobre esse componente, como que vai ser, como vai ser a divisão, né? E eu tinha falado para vocês que a partir dessa aula a gente já ia começar com o conteúdo. Então, hoje eu vou introduzi-los, tá? Eu vou começar a falar sobre o JavaScript, ok? Lembrando, pessoal, esse vídeo está sendo gravado, tá? Eu vou disponibilizar ele para vocês no começo da aula, mas se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar para mim aqui no chat da nossa sala, que eu ajudo vocês aí no que for necessário, ok? Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá. Esse slide, pessoal, que vocês estão vendo aqui na tela agora, eu vou disponibilizar ele para vocês aqui na aba Arquivos, ok? Então, fiquem despreocupados que esse slide vai estar disponível para vocês utilizarem também, ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a história do JavaScript, ok? Então, o JavaScript, ele foi desenvolvido por um cara aí chamado Brendan Eich, quando ele trabalhou numa empresa chamada Netscape e recebeu o nome de Mocha. Posteriormente, ele teve seu nome mudado para LiveScript e, por fim, por JavaScript, tá? Então, a gente começa falando aí do JavaScript, né? E como vocês puderam perceber nessa primeira frase aí, né, nesse primeiro parágrafo, ele teve algumas modificações de nome, né? Então, a princípio, ele se chamaria Mocha, não sei se é assim que pronuncia. Depois, o nome dele foi alterado para LiveScript e, por fim, JavaScript. Não sei se vocês conhecem, né, um pouquinho de Java, tem pessoas aí que eu sei que já programou um pouco, né? Então, quem conhece Java, às vezes pega esse nome, né, JavaScript, e acaba pensando que é a mesma coisa, e acaba associando. Porém, não, pessoal, as duas são linguagens de programação, né, porém, elas são totalmente diferentes, tá? O nome LiveScript, ele foi mudado para JavaScript, porque na época o Java estava muito em alta, estava muito famoso, né? E foi uma jogada de marketing deles na época, né, mudar o nome da linguagem para JavaScript. Então, eles entraram na onda aí da fama do Java, ok? O JavaScript tem se transformado na linguagem de programação mais popular da web, porém, no começo, muitos profissionais denegriram a linguagem, pois ela tinha como alvo principal o público leigo. Então, no começo, né, muitas pessoas, elas falavam mal da linguagem, né, elas denegriam a imagem, porque o público-alvo dela era o público leigo, o público que realmente não tinha conhecimento em programação, tá? E vocês vão perceber que ela é uma linguagem bem simples, né? Com a chegada do Ajax, o JavaScript voltou aos holofotes e despertou o interesse dos profissionais. Isso causou o surgimento de frameworks e bibliotecas, práticas de programação melhoradas e o aumento do uso do JavaScript para fora do ambiente dos navegadores, através do desenvolvimento de desktop e mobile, por exemplo. Então, hoje em dia, o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas, tá? Ela ficou muito famosa. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver que ela está no topo aí das linguagens de programação mais utilizadas, ok? Então, por isso é tão importante a gente conhecê-la e realmente aprender a trabalhar com ela, ok? Bom, um pouquinho sobre as características da linguagem. O JavaScript é uma linguagem imperativa e estruturada. Ela é dinamicamente tipada. A gente vai entender isso daqui um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar sobre as variáveis, tá? Mas, basicamente, dinamicamente tipada significa que nós não precisamos ficar definindo o tipo da variável, né? Se você for pegar, por exemplo, o Java,
O Java, eu preciso definir o tipo da minha variável, né? Então, eu preciso lá, se eu vou criar uma variável nome, por exemplo, eu preciso definir que essa variável vai ser uma string. Se eu for utilizar uma variável por exemplo, um número, uma idade de uma pessoa, eu vou usar o tipo int. Então, eu preciso definir logo no começo qual vai ser o tipo daquela variável. Já aqui no JavaScript, não. Eu não preciso ficar definindo o tipo, tá? Aquela variável, ela vai ser definida, ela vai receber um tipo a partir do momento que você associar um valor a ela, tá? A gente vai estar vendo isso daí na prática daqui a pouco, ok? Ela é baseada em objetos, tá? Por enquanto, pessoal, eu não vou falar para vocês sobre orientação a objeto, tá? Vamos deixar para falar disso um pouco mais para frente, tá? Como eu falei para vocês semana passada, a gente vai aos poucos, tá? Principalmente porque eu sei que tem um pessoal aqui na sala que é totalmente leigo, né? Que nunca trabalhou, que nunca viu nada de programação. Mas, basicamente, orientação a objetos é uma técnica de programação, tá? Que a gente vai estar vendo aí um pouco mais para frente. É uma linguagem funcional e multi-ambiente. Então, dentro de multi-ambiente, a gente pode salientar aí o Electron, que é para aplicações desktop, o Cordova, que é para aplicações mobile, e o Node.js, que é a criação de back-end para servidores, ok? Mais para frente a gente entra em mais detalhes sobre isso, ok? Bom, vamos falar aqui sobre os primeiros passos. Toda programação JavaScript precisa ser anexado a um documento, e nesse caso, ao HTML. Então, por isso que eu falei para vocês na aula passada, que é extremamente importante que vocês aprendam HTML, né? Vocês estão vendo isso com o Emerson, e que realmente vocês se dediquem, porque uma coisa vai puxar a outra, tá? Então, nós vamos inserir os nossos códigos JavaScript dentro de um arquivo HTML, ok? Um script não precisa ser necessariamente JavaScript, portanto, é uma boa prática avisar o navegador qual script será utilizado. Adicionando o atributo type com o valor text/JavaScript, a gente vai estar falando, né, para o navegador, a gente vai estar mostrando para ele que nós estaremos trabalhando com o JavaScript. Acredito eu que vocês mais para frente também, talvez no segundo semestre, vocês vão começar a trabalhar também com o PHP. E o PHP, ele também é inserido dentro do HTML, tá? Então, aí é uma outra forma da gente ver isso daí, tá? Então, continuando. Assim como o CSS, né, que é a folha de estilo, podemos incluir o JavaScript de maneiras diferentes. Então, não existe uma única forma de inserir o JavaScript, né? Nós podemos colocar diretamente no conteúdo do HTML. Então, a gente pode colocar ele dentro da tag href, né? Então, aqui está o código, né? As tags aqui na parte de baixo. A gente pode colocar dentro do documento com a tag script antes de fechar o id ou body, ou também a gente pode inserir no corpo, né? Igual ele está fazendo aqui nessa parte, ok? Lembrando que daqui a pouco a gente vai ver isso daqui na prática, tá? Então fiquem tranquilos. Ou dá para fazer também num arquivo separado, né? Você pode fazer um arquivo separado só com JavaScript e o outro com HTML e você chamar esse outro arquivo, essa outra página, ok? Vamos falar sobre as instruções. Toda instrução precisa ser separada por uma nova linha ou por um ponto e vírgula. Assim, as instruções podem ser escritas da seguinte forma. Então, nós podemos escrever cada instrução numa linha, como está feito aqui, ou separando as instruções por ponto e vírgula. Geralmente, nós utilizamos essas duas técnicas, tá? Tanto fazer linha por linha, quanto separar as linhas por ponto e vírgula também, tá? Então, a melhor forma, né, a forma mais usual é essa terceira forma, tá? Então, cada comando vai ficar numa linha e no final da linha a gente sempre vai colocar o ponto e vírgula.
falar um pouco agora sobre os comentários. Vocês vão perceber, pessoal, que quando você começa a programar, né, é muito importante que você deixe o seu código comentado, tá? Por quê? Porque os comentários, eles são a maneira de organizar os nossos códigos, tá? Com informações extras. As informações neles contidas são ignoradas durante a execução, assim não atrapalha a aplicação, facilita para nós mesmos entendermos caso voltarmos a analisar o código após muito tempo, e facilita o entendimento de nosso código para outros desenvolvedores. Então, quando você deixa o seu código comentado, facilita para você, né? Porque você pode colocar um lembrete, colocar uma dica, né? Para você mesmo se lembrar. Então, por exemplo, nesta parte eu utilizei esse comando por causa disso, 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 né? Este comando serve para isso, isso e isso. Então, vai facilitar para você. Na hora que você olhar aquele comentário, você já vai lembrar, né? E também, quando outras pessoas forem visualizar o seu código. Então, digamos que você está num projeto grande, né? Onde você não é a única pessoa que mexe naquele código, né? Outras pessoas também têm acesso. Quando você deixa o código comentado, fica bem mais fácil para as outras pessoas entenderem o que você quis fazer, né? Então, a gente vai criar o hábito de deixar comentado, ok? Aqui eu coloquei as formas, né? Como a gente pode comentar. Então, nós temos o comentário por linha. O comentário por linha, para você fazer um comentário por linha, a gente usa o barra, né? Então, essas duas barras e o que vier depois dessas barras vai ser o comentário, tá? Vocês vão perceber que lá dentro da IDE, vocês vão ver que vai ficar de uma corzinha diferente, tá? Então, aqui, ó, tem aqui o meu comentário, comando 1, aqui outro comentário. Então, você colocou o barra, você consegue fazer um comentário de uma linha só, tá? Nós podemos fazer também blocos de comentários. O que é um bloco de comentário? Quando você quer fazer um comentário maior, né? Quando o seu comentário vai ocupar 2, 3 linhas ou até mais, tá? Para fazer um bloco de comentário, a gente utiliza o barra asterisco para começar. Tudo que tiver aqui, ó, é comentário, asterisco barra para fechar o comentário, tá? Então, o que tiver aqui dentro, né, vai ser comentário, ok? Lembrando, pessoal, isso daqui é um vídeo, né? Então, se vocês tiverem dúvida, né, em alguma coisa que eu falei, às vezes eu acabo falando um pouco rápido, vocês podem pausar o vídeo, voltar, escutar de novo, tá? E se não, mesmo assim você não entender, pode me mandar mensagem no chat, tá bom? Bom, nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir a nossa ideia de preferência, né, o nosso editor de preferência. Eu coloquei aqui algumas dicas, como o Notepad++, ou o Sublime Text, isso para quem está usando no computador, tá bom? Pessoal que vai usar aí pelo celular, que realmente não tiver como praticar no computador, eu tinha passado lá no grupo do WhatsApp uma dica, tá? Daí vocês fazem nesse aplicativo que vocês instalaram, tá bom? Mas o ideal realmente é a gente utilizar o computador, que vai ser bem mais fácil, tá? Eu tinha deixado o link para vocês baixarem e instalarem o Notepad++, tá? Então, acredito que nessa aula vocês já estarão com ele instalado, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Notepad++. No caso, o meu, eu já abri, tá? Eu vou fechar e abrir de novo, só para vocês verem, ó. Eu abri aqui o meu Notepad++, ou Notepad Plus, né? Abri ele aqui. E automaticamente eu já estou com um arquivo novo, tá? Quando você abrir ele aqui pela primeira vez, é legal você definir a linguagem que você vai trabalhar. Então, você pode vir aqui em cima, ó, em linguagem. Se eu vir aqui no H, eu posso definir, ó, que eu vou trabalhar com HTML, tá bom? Ou eu posso escolher alguma outra linguagem, ó. Vou trabalhar com JavaScript, certo? Então, é bom você definir qual é a linguagem que você está trabalhando, que você vai trabalhar aqui no nosso Notepad, ok?
Depois que a gente abrir, nós vamos criar um novo arquivo e realizar as configurações de linguagem, que eu acabei de fazer. Para melhor organização no seu local de armazenamento, crie uma pasta chamada pw1, pode ser o meu nome, né, Prof. Mayra, ou se quiser colocar o nome de vocês também não tem problema. E dentro dessa pasta, crie outra chamada primeiros passos. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo, pessoal, mas vocês já devem ter uma pasta ETEC, né, chamada PW, e já devem estar salvando tudo dentro dessa pasta. Então, eu vou criar uma pasta, o nome vai ser PW, Mayra. Dentro dela, eu vou criar uma outra pasta chamada aula 1, primeiros passos. Então, tudo da minha aula 1, da aula de hoje, eu vou salvar aqui dentro, tá? Isso é uma questão realmente de organização, tá, pessoal? Então, é legal a gente seguir essas dicas para deixar tudo organizadinho, ok? A gente vai salvar esse arquivo com o nome exemplo1.html na pasta criada. Então, pessoal, apesar da gente trabalhar com JavaScript, a extensão do nosso arquivo vai continuar sendo .html, tá? Nunca esqueçam, pessoal, de colocar essa extensão no final, porque senão ele não vai interpretar como um arquivo que vai abrir dentro do navegador, tá? Ele vai ser simplesmente um arquivo de texto, tá? Então, já vamos salvar. Eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar como. Vou clicar na minha área de trabalho, na minha pasta PW, aula 1, primeiros passos, o nome vai ser ex1.html. Vamos lá, ex1.html. Vou salvar, prontinho, já está salvo. Reparem que aqui ele já está com o nome que eu coloquei, certo? E agora, nós vamos digitar esse código que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, tá? Bem nessa parte, digitar primeiro e depois voltar para mim para pegar minha explicação, tá? Então, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo agora, digita tudo isso aqui lá no Notepad++ e depois volta, ok? Eu vou digitar aqui o meu, bem rapidinho, tá? Então, vamos lá. Eu preferi digitar, porque assim eu vou explicando, tá? Então, eu vou começar aqui com a minha tag HTML, né? HTML lang, que é a linguagem, né? Então, eu tô definindo que eu vou trabalhar com o PTBR, né? Que é o Português Brasil, ok? Vou fechar aqui a minha tag. Depois disso, eu vou começar o meu id. O meu id aqui é o meu cabeçalho, tá? Qual que é o título que eu vou dar para o meu cabeçalho? Deixa eu só dar um espaço, a gente aperta Tab para ele ficar dentro. Isso aqui que eu estou fazendo, pessoal, a gente chama de indentação. O que é indentação? É você deixar o teu código meio que organizado, tá? Então, eu sei que o read aqui, ele tá aqui dentro, né, do HTML lang. Então, vamos tentar sempre deixar a estrutura do nosso código bem indentada, ok? Então, read, daí aqui eu vou escrever title, que vem de título, né? E o meu título vai ser aula 1 JavaScript. Aula 1 JavaScript. Aqui mesmo eu já vou fechar essa minha tag. Então, barra title. Percebam que conforme eu for escrevendo, o próprio editor, ele vai me dando algumas sugestões, para não precisar ficar escrevendo tudo, né? Então, eu defini aqui que o meu título, né, lá em cima no meu cabeçalho, vai ser aula 1 JavaScript. Daí, eu vou colocar aqui o meu meta
meta charset igual UTF-8. Acredito que o Emerson deve ter explicado isso aqui para vocês, né? Qualquer coisa, se não, depois vocês me perguntam no chat, tá bom? Beleza? Bom, a partir daqui, ó, eu vou colocar script. A partir daqui, tudo que tiver abaixo de script já é script JavaScript, tá? Até parece que eu tô falando uma redundância, né? Mas aqui abaixo vai ser JavaScript, ok? Então, o que nós vamos colocar? Eu vou fazer um comentário. Então, como que eu faço o comentário de linha? Barra, barra, né? Então, fiz o barra, barra, eu vou fazer um comentário. Então, eu vou colocar aqui, ó. Exibe uma caixa de alerta. Exibe uma caixa de alerta, ok? Beleza. Então, eu estou colocando um comentário para me lembrar, né, para mim mesmo, que o código que eu vou colocar aqui embaixo, ele vai exibir uma mensagem de alerta. Então, eu vou escrever alert, entre parênteses, eu vou escrever olá, mundo. Pessoal que é aí da área de programação, sabe que sempre nas primeiras aulas a gente sempre coloca essa mensagem de Olá Mundo, né? Eu assisti um vídeo uma vez do professor Guanabara, né, que tem um canal no YouTube muito bom, que é o Curso em Vídeo, e ele faz uma brincadeira, ele fala que sempre quando a gente vai começar a aprender uma linguagem nova, a gente precisa fazer essa mensagem de Olá Mundo, né? Se você não fizer essa mensagem de Olá Mundo, você acaba caindo numa maldição e você nunca vai aprender essa linguagem, né? Então, como a gente não é bobo nem nada, né? É melhor tentar quebrar essa maldição aí, sempre colocar na primeira aula essa mensagem de Olá Mundo, né? Só uma brincadeirinha aí, pessoal, pra gente quebrar um gelo um pouco na aula, né? Bom, então eu coloquei aqui o alert, né, que vai ser uma caixa de alerta que vai aparecer lá no navegador. Daqui a pouco eu vou abrir lá no navegador e vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Vou colocar mais um comentário aqui na linha de baixo. Eu vou colocar o comentário escreve no documento. Escreve no documento. E aqui eu vou colocar o comando document.write e dentro dos parênteses eu vou colocar a mensagem. Então, a mensagem vai ser: esse texto é escrito em JavaScript. Esse texto é escrito em JavaScript. Ponto e vírgula. Terminei os meus comandos JavaScript, então eu vou fechar a minha tag script. Aqui eu abri e aqui eu estou fechando a minha tag script, ok? Feito isso, eu vou fechar o meu read e eu vou abrir o buddy. Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Não quero vocês falando bode, tá? Tem um monte de aluno que fala, ah, vamos abrir o bode, né? É bode, é buddy, tá? Então, aqui eu vou abrir um buddy. Aqui eu já vou inserir alguns comandos HTML. Aqui vou abrir uma tag de parágrafo, tá? E aqui eu vou colocar: este texto é escrito em HTML. Vou fechar o parágrafo. Vou fechar o meu buddy. E é isso, tá pronto, ok? Vou salvar. Deixa eu só conferir aqui no slide se é isso mesmo.
faltou só eu fechar o HTML, né? Depois do body. Fecha body. Coloquei a barrinha aqui, ó. Opa. Fecha body. E fecha a nossa tag HTML. Vou salvar. Botão direito. Vamos ver se ele vai abrir. Abrir arquivo. Não, peraí, vamos fazer diferente. Aqui. Ó, vocês vão clicar aqui em cima, ó, em visualizar. Visualizar o arquivo atual no, eu posso escolher em qual navegador eu quero abrir. Eu quero abrir no meu Chrome, que é o que eu tenho instalado aqui no meu computador. No caso aqui eu tenho o Chrome e o Edge, né? Que é o novo Internet Explorer, né? Então eu vou abrir aqui no Chrome. Abrir, vamos ver se deu certo. Peraí, pessoal. Deu um errinho aqui, alguma coisa não está funcionando. Eu vou verificar o código novamente, tá? Então, eu vou olhar linha por linha para ver onde está o meu erro, tá? Então, vamos lá. HTML lang igual, abre aspas, ptbr, nananã, read title, aula 1 de JavaScript, fecha o title, meta charset, UTF-8, script, o comentário, o alert, olá mundo, nananã, nananã, documento.write, daí aqui eu tenho uma mensagenzinha, eu fecho o script, fecho o read, abre o body, abre o parágrafo, fecha o body e fecha o HTML. Deixa eu só ver se eu preciso mudar aqui a linguagem. Eu acho que era isso. Vou salvar, vou testar. Mesmo assim, não executou, pessoal. Eu fiz esse mesmo arquivo, porque assim, eu sempre testo antes, tá? Antes de passar para vocês, eu sempre dou uma testadinha. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou até abrir. Vou fechar esse daqui, eu vou abrir o que eu tinha feito antes. Porque às vezes é coisa mínima que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Então, vamos lá. Só um minutinho para mim achar aqui, pessoal. Aqui, ó. Exemplo 1. Exatamente o que eu fiz com vocês, tá? Do mesmo jeito. Deixa eu executar ele aqui dentro do navegador para ver se está com o mesmo erro que estava no outro. Aqui, ó. Alguma coisinha que eu esqueci de digitar, tá? Mas daí, para vocês ficar mais fácil fazer, porque vocês vão digitar olhando nesse arquivo que eu fiz aqui, tá? Daí para vocês fica um pouco mais fácil. Então, ó, lembra desse código aqui do alert Olá Mundo, tá? Então, esse alert Olá Mundo é exatamente essa caixinha, como se fosse um pop-up que está rodando aqui em cima, né? Então, qualquer coisa que eu colocasse aqui dentro, ó, eu coloquei Olá Mundo. Eu vou colocar Olá Mundo, boa, dentro das aspas, né? Aqui, ó. Boa noite. Vou lá no navegador e vou atualizar. Ó. Deixa eu parar aqui primeiro e atualizar. Olha lá, ó. Olá mundo, boa noite. Então, tudo que eu colocar aqui dentro do alert vai aparecer dentro daquela janela, ok? Então, depois que eu der um ok, ó, ele vai aparecer, ó, esse texto é escrito em JavaScript e esse texto é escrito em HTML, que foram as mensagens, né? Essa mensagem aqui, ó, que eu coloquei na parte de cima e essa outra mensagem que eu coloquei na parte de baixo, ok?
Então, eu vou pedir para vocês fazerem aí na casa de vocês, testarem, abrirem dentro do navegador para ver se vai funcionar, ok? Se der algum erro, pessoal, olha linha por linha, né, para ver o que está errado, né? Às vezes é alguma coisinha que você escreveu errado, um ponto e vírgula, tá? Então é só ver direitinho onde que está o erro, ok? Bom, vamos continuar. Vamos falar sobre variáveis. As variáveis são um dos recursos mais básicos das linguagens de programação, utilizadas para armazenar valores em memória. Elas nos permitem gravar e ler esses dados com facilidade, a partir de um nome definido por nós. No JavaScript, utilizamos a palavra let para criar uma variável, especificando o nome que será utilizado. Então, pessoal, vocês vão ouvir muito falar sobre variável, tá? Então, a variável, eu costumo dar um exemplo quando eu falo de variável. A variável é como se fosse uma gaveta, tá? E dentro dessa gaveta, eu vou armazenar determinado tipo de informação, tá? Então, a variável é um espaço, né, na memória que você vai dedicar para guardar determinado tipo de informação. Então, no JavaScript, para a gente definir, né, que eu vou trabalhar com uma variável, a gente sempre coloca a palavra let no começo. Então, por exemplo, eu estou criando aqui uma variável, né, que se chama nota 1. Então, eu tenho que escrever let nota 1, ok? E depois eu estou atribuindo um valor. Então, eu estou falando que dentro da variável nota 1, eu estou atribuindo o valor 8, tá? Então, quando eu chamar a variável nota 1, eu sei que essa variável ela já vai vir com o valor atribuído aqui, que no caso é o valor 8, tá? Vocês vão ouvir muito falar sobre variável, gente, então eu estou falando mais resumidamente, tá? Mas conforme for passando as aulas aí, vocês vão ficar mais familiarizados, tá? Para quem nunca ouviu falar de variável antes, tá? Ou então, ao invés de eu fazer em duas linhas, igual eu fiz aqui na parte de cima, eu posso fazer numa linha só, né? Eu coloco let, nome da variável, que no caso aqui vai ser nota 1, e já dou um valor para ela, que no caso aqui vai ser o número 8, ok? Tipos de dados numéricos. No JavaScript, os números são de dois tipos. Nós temos o tipo inteiro, né? Que é o integer ou int, tá? O valor do tipo inteiro, como o próprio nome já diz, ele vai receber apenas números inteiros. Igual aqui, que tem o let idade. Então, let idade, por se tratar de uma variável que eu quero que seja inteira, eu vou receber o número 18, tá? Então, só números inteiros, sei lá, 10, 20, 30, 50, ok? Já o tipo float, né, os tipos decimais, que a gente chama de flutuante ou float, eles aceitam números quebrados, digamos assim, né? Então, por exemplo, igual aqui, ó, 6.7, 6,5, 7,1, né? Então, esses seriam do tipo float, do tipo flutuante. Observação. Operações matemáticas são escritas naturalmente, observando a precedência. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um cálculo de média, né, como que a gente faria? Igual a gente faz na matemática natural, né, como a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um cálculo aqui de uma média final, né, eu colocaria let, média final, as 4 notas, né, igual tá aqui, ó, 6 mais 5 mais 7 mais 9, dividido por 4. E daí eu iria obter a média. E aqui a mesma coisa embaixo, ó, let, média da classe, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Lembrando que aqui nós temos uma ordem, né, de precedência. Então, primeiro ele vai executar o que está dentro do parágrafo. Então, primeiro eu vou fazer a soma para depois fazer a divisão, ok? Isso é regrinhas da própria matemática, tá, gente? Nós temos também o tipo de variável string. String são cadeias de caracteres, podem ser letras, números, símbolos, sinais de pontuação e espaço. Então, pessoal, vai ser string quando for letra, quando for números, quando for símbolos, sinais. Então, como, por exemplo, ponto de exclamação, ponto de interrogação, asterisco, tudo isso é string, tá? Então, aqui tem dois exemplos, né, de uso de string.
Então, eu criei uma variável do tipo nome. Essa variável está recebendo o tipo de informação, que no caso é uma string, né? Coloquei Matheus e o sobrenome Oliveira, que também é uma string. As strings permitem operações de concatenação. Então, por exemplo, aqui eu tenho let nome completo. Então, eu posso chamar o nome e posso chamar o sobrenome. Esse maisinho aqui, pessoal do meio, é a concatenação, tá? A gente vai ver isso daqui alguns slides um pouquinho mais para frente. Nós temos também o tipo de dado booleanos. O tipo de dado booleano, eles aceitam só dois tipos de informação, que seria verdadeiro ou falso, né? Então, true ou false. Então, nós temos aqui, ó, let verdadeiro, true. Let falso, false. Então, ele só pode receber dois tipos de informação, verdadeiro ou falso, sim ou não, ok? Utilizamos este tipo de dado para variáveis que terão apenas dois tipos de status, falso ou true, igual o exemplo que eu dei aqui em cima. Então, a pessoa é fumante, ou ela é fumante sim ou não, né? Não tem outra opção. Então, ele vai receber qualquer uma dessas opções, ok? Nós temos também o tipo de dado array, né? A variável do tipo array podem ser chamadas de vetores, são como coleções de dados, permite criar uma lista de informações, mas nós vamos entrar em detalhe com o array um pouco mais para frente, que esse assunto é um pouco mais complexo para vocês verem agora, tá? Mas é só para vocês verem que existe o tipo de dado array também, ok? Bom, visto isso, nós vamos fazer um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos criar algumas variáveis, tá? A gente vai salvar como primeiros passos com o nome, dentro da pasta primeiro passo, com o nome exemplo2.html. Vocês vão digitar esse código para mim, tá? Eu não vou digitar tudo, pessoal, porque senão vai comer muito tempo da nossa aula, tá? Então, eu vou abrir o arquivo que eu já tinha feito anteriormente, tá? Então, eu simplesmente digitei o que está nesse slide aqui, tá? Só digitei o que estava aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só... Cadê? Aqui. Deixa eu só comparar, porque eu acho que no meu tem algumas coisinhas a mais que eu já tinha feito. Tá. Essa parte aqui não tem por enquanto. Eu só vou dar um Ctrl X e depois eu colo de novo, tá? Então, do jeito que vocês estão vendo agora, tá igualzinho aqui no slide, tá? Só não tem essa declara as variáveis, esse comentário que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou fazer ele, ó, fazer esse comentário para ficar igual ao do slide. Declara as variáveis. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu criei 3 variáveis. Eu criei a variável jogador. A variável jogador, ela está recebendo uma string, né? Porque aqui eu estou colocando um nome. Toda vez que for string, pessoal, tem que colocar entre aspas, tá? Para ele entender que isso daqui é uma string. Eu criei uma outra variável chamada vidas, que está recebendo o número 3, que é do tipo int, né? Que é inteiro. E eu criei uma outra variável chamada munição, que também é do tipo int, tá? Então, eu vou salvar e eu vou abrir isso daqui no meu navegador. Visualizar, vem aqui, ó, visualizar arquivo no Chrome. No caso aqui, não aconteceu nada, né? Porque eu só criei as variáveis, tá? Eu criei a variável, mas eu não exibi ela na tela, tá? Depois que a gente criou as variáveis, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar algumas outras coisas, tá? Então, embaixo, aqui, nós vamos adicionar documento write jogador, documento write vidas, documento write munição. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ele escrever o que tiver dentro da variável jogador, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer o que tiver dentro da variável jogador, que no caso aqui é Bruce.
vai aparecer o que estiver dentro da variável vidas, que aqui é o número 3, e vai aparecer o que estiver dentro de munição, tá? Eu vou colar o meu código aqui, só para mim não ter que ficar escrevendo tudo de novo, tá? Então, aqui no caso, ó, eu vou fazer igual tá no slide, tá? Vou escrever jogador, do jeitinho que eu escrevi aqui em cima, tá? Vidas. E munição. A munição aqui tá 3, eu vou mudar para 100, igual tá ali no slide. Salvei, vou executar no navegador. Olha lá, ó, Bruce, 3 e 100, tá? Então, ele mostrou que tá dentro da variável nome, né? Essa variável aqui, ó, jogador. Quem tá dentro da variável jogador? Bruce, por isso que apareceu Bruce aqui. O que tá dentro da variável vida? O número 3, por isso que apareceu o número 3 aqui. O que tá dentro da variável munição é 100. Só que ficou feio, né? Porque ficou tudo junto, tudo na mesma linha e tudo grudado, tá? Por isso que a gente vai arrumar, né? Igual tá falando aqui, ó, ficou estranho, vamos melhorar isso. Então, aqui, ó, nesse slide 21, ele tá concatenando, né, do jeito que vocês estão vendo aqui, para ficar mais organizado, tá? Então, vocês fazendo do jeitinho que tá aqui, ele vai ficar cada um em uma linha e vai ficar separado, não vai ficar mais todo junto, tá? Tem uma mensagem aqui no slide falando que com o sinal de mais podemos concatenar outros conteúdos ao valor das variáveis. E aqui nós temos também uma tag BR. Essa tag BR serve para pular de linha, tá? Essa tag aqui é a tag do HTML, tá? A gente está chamando ela aqui. Então, você usando a tag BR, ele vai pular para a linha de baixo, tá? Eu vou colar aqui para mim ver, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi nome, 2 pontos, chamei a variável jogador, tá? Chamei a variável jogador, pulei de linha. Escrevi vidas, chamei a variável vidas, pulei de linha. Escrevi munição, chamei a variável munição. Vou salvar. Eu posso executar de novo, mas eu tô com um monte de coisa aberta aqui, né? Eu só vou atualizar o meu código. Ó como que tava antes, atualizando, olha como ficou, né? Então, ó, reparem que agora ficou cada um numa linha, não tá mais tudo grudado, graças a essa concatenação que a gente fez aqui, tá? Vamos mudar o nome? Ó, nome do jogador, vou colocar Mayra. Vou salvar, vou atualizá-la no navegador. Olha lá, nome Mayra, ok? Então, pessoal, basicamente, para nossa aula de hoje é isso, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão, esses 2 exemplos que eu fiz hoje, né? O exemplo 1 e o exemplo 2, eu quero que vocês tentem fazer, tá? Então, assistam o vídeo, tentem fazer esses 2 exemplos. Se não estiver funcionando, se tiver com algum problema, primeiramente, olha linha por linha para ver se tem alguma coisa faltando, se vocês escreveram alguma coisa errada, se esqueceu de digitar alguma coisa. Se mesmo depois que você verificou, continuou com erro, continuou não funcionando, me manda mensagem aqui no Teams que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, tendo entendido, eu vou passar um desafio para vocês. Esse desafio, além de estar aqui no slide, eu vou disponibilizar ele lá na aba tarefas, tá? São 3 desafios, tá? Vocês vão tentar fazer esses desafios, tá? Então, de acordo com o que eu ensinei para vocês na aula de hoje, acredito que vocês já vão conseguir fazer, tá bom? Vai ser atividade, eu vou colocar lá na aba tarefas e o prazo para vocês fazerem é de 1 semana, tá? 1 semana para fazer esse desafio, ok? E aquilo, pessoal, é importante que vocês pratiquem, tá? A gente só vai conseguir aprender se realmente a gente praticar, ok? Então, tentem praticar aí na casa de vocês, ok? Então, é isso, pessoal. Todo o material da aula eu vou deixar disponível lá na aba arquivos.
Espero que tenha dado para entender, tá bom? Mas se ficar qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem mandar mensagem para mim, tá? Que eu vou sempre tentar ajudar vocês na medida do possível, ok? Obrigado pela presença de todo mundo e até mais. Tchau, tchau.